a partir do versículo 1, 2 Coríntios, capítulo 13, versículo 1. É esta a terceira vez que vou ter convosco. Por boca de 2 ou 3 testemunhas será confirmada toda a palavra. Já anteriormente o disse, e de antemão digo como estando presente uma segunda vez. Mas agora, estando ausente, o escrevo aos que antes pecaram e a todos os mais, que se outra vez for, não lhes pouparei. Visto que buscais uma prova de que Cristo fala em mim, o qual não é fraco para convosco, antes é poderoso em vós. Porque, ainda que foi crucificado por fraqueza, vive contudo pelo poder de Deus, porque nós também somos fracos nele, mas viveremos com ele pelo poder de Deus em vós. Examinai-vos a vós mesmos, se permaneceis na fé. Provai-vos a vós mesmos, ou não sabeis quanto a vós mesmos que Jesus Cristo está em vós, se não é que já estáis reprovados. Mas espero que entendereis que nós não somos reprovados. Ora, eu rogo a Deus que não façais mal algum, não para que sejamos achados aprovados, mas para que vós façais o bem, embora nós sejamos como reprovados. Porque nada podemos contra a verdade, senão pela verdade, porque nos regozijamos de estar fracos, quando vós estáis fortes, e o que desejamos é a vossa perfeição. Portanto, escrevo estas coisas, estando ausente, para que, estando presente, não use de rigor, segundo o poder que o Senhor me deu, para edificação e não para destruição. Bom, meus irmãos, está aí a palavra do Senhor, né? A qual já lemos neste momento. E eu estive pensando nessa palavra. Ainda hoje eu estive pensando, meditando nela. Procurei recentemente agora saber onde estava escrita, porque geralmente eu lembro do versículo, mas não me lembro onde está escrito ou quem escreveu. Dá para ter noção, mas eu não sei 100%. E eu fiquei meditando nessa palavra que Paulo traz à igreja de Coríntios, né? Essa exortação, na verdade, que ele diz assim: olha, já é a terceira vez que eu estou indo ter convosco. E se for necessário ir ter outra vez, desta vez eu não pouparei vocês. Porque vocês estão buscando uma prova, um sinal de que é Deus que está falando em mim, de que é Cristo na minha vida. Mas, na verdade, as provas não são fracas, mas são fortes e poderosas. E vocês têm noção e bem sabem que, de fato, é Cristo que está falando em mim, porque antes ele é poderoso no meio de vós. Aí ele começa a dizer a respeito que, por mais que Cristo foi crucificado por fraqueza, mas contudo Cristo agora vive pelo poder de Deus. Ele foi crucificado, mas agora ele vive no meio ali do povo do Senhor, pelo poder do Senhor Jesus Cristo. Aí ele, no versículo 5, ele faz um convite. Na verdade, ele diz assim: se examinem, faça uma autoavaliação de vocês. Vocês provem a vocês mesmos. Ou por acaso vocês não sabeis se Jesus Cristo está em vós? Aí no final ele encerra dizendo:
se é que vocês já não estão reprovados. Geralmente, recentemente eu terminei de ler o livro de Coríntios e eu me lembro que faz algum tempinho, né, não muito, que eu já deixei até um versículo aqui em Coríntios também aos irmãos a respeito daquela família, né, a família de Chloe, que ali chega para Paulo para dizer que havia algumas pessoas ali no meio da igreja de Coríntios que estavam envolvidas em contendas, dissensões, obras da carne. E aqui não é diferente. Paulo está mandando os irmãos de Coríntios fazer uma análise deles, uma autoavaliação, para eles perceber se eles já não haviam sido reprovados por Deus. Para eles fazerem uma avaliação se é que Cristo ainda habitava no meio deles, se é que Cristo ainda estava presente ali no meio deles. Aí no final, Paulo encerra assim, meio que fazendo eles meio que chegar a uma conclusão, se é que vocês já não estão reprovados. E é interessante que, basicamente, nesses últimos dias, eu tenho notado que é muito dificultoso, especialmente para um crente. Não vou generalizar, dizer que são todos, mas para uma grande parte, é dificultoso a gente, eu começando por mim, fazer uma autoanálise para a gente saber se a gente mesmo não está reprovado. Muitas das vezes a gente avalia o irmão que está ao nosso lado, a gente já dá até o veredito, já dá logo a sentença. E quando chega a nossa vez, a gente encontra determinada dificuldade de se avaliar. A gente encontra dificuldade de se analisar. Nós encontramos essa dificuldade quando se trata de avaliar nós mesmos. Porque quando é para avaliar o outro, a gente não encontra essa dificuldade. E Paulo está dizendo assim: examine-se, provai-vos a vós mesmos. Não é Deus que vai fazer esse exame e não é Deus que vai provar vocês. Paulo está dizendo: vocês se examinem e vocês provem a si mesmo para saber se vocês permanecem na fé, para saber se Jesus Cristo verdadeiramente está em vossa vida. Aí entra a dificuldade, que é o momento em que a gente precisa se analisar, é o momento que nós, com a mesma, sabe algo que você está procurando, assim, no outro irmão, de uma forma assim, para não deixar passar nada. Aí a gente precisa olhar com a mesma intensidade para dentro de nós, com a mesma... a gente às vezes olha assim, né, analisa fio por fio, detalhe por detalhe. Aí às vezes quando é para eu analisar a si mesmo, eu faço vista grossa em muitas coisas que não está de acordo com a palavra. Sendo que quando é para avaliar o outro, eu não faço essa vista grossa. E aí entra um versículo que diz lá no livro de Jó: uma balança enganosa, um peso para os outros, mas para mim eu uso outro peso. E não devemos ser dessa maneira, não podemos ser assim. Devemos nos analisar com o mesmo peso que a gente analisa o outro e não fazer uma vista grossa. Porque Paulo também vai dizer em outra carta: vocês precisam se atentar, porque às vezes vocês podem estar cuidando do outro e no final vocês não cuidam de vocês mesmos e vocês acabam sendo reprovados. Então, é interessante e importante, meus irmãos, eu e você aprender a fazer essa autoavaliação, olhar para dentro de nós mesmos, sem fazer vista grossa,
e usar uma balança, um peso justo, para saber se a gente já não foi reprovado há muito tempo. Amém? Então, eram esses versículos que eu queria compartilhar e esse pensamento que eu queria compartilhar com os irmãos nesta oração.